Oi, seja bem-vindo à nossa aula. Essa é uma aula muito especial. Eu sou a Mariana, sou nutricionista. Trabalho já nessa abordagem sem dietas há 5 anos. E essa aula é muito especial para você, nutricionista, que tem aquela dúvida que coisa linda essa abordagem, que negócio bonito. Mas como é que eu faço isso na prática? O que eu tenho que aprender? Quais são os passos? Como é que funciona, né, esses atendimentos todos que nem dieta tem, tão diferente do que a gente aprendeu na faculdade. Mas e aí, Mário, o que eu vou fazer? Eu quero atender sem dieta, como é que isso vai ficar? Bom, a gente te ajuda. É interessante que você saiba que para um bom atendimento sem dieta, o nutricionista ele precisa aprender muito mais coisas, né, aí que não necessariamente a gente aprende na faculdade. A maioria das faculdades não ensina, né? Eu vejo isso nas pós-graduações que eu dou aula, a gente começando a entrar em conceitos. Tem gente que já estudou mais e sabe mais, tem gente que não sabe tanto. Então, preparei para vocês um mapa da jornada do nutricionista sem pressão. O que eu tenho, afinal, Mari, que aprender para poder entrar nesse mundo de uma nutrição sem dieta, mas que ao mesmo tempo respeita o meu paciente, respeita a minha profissão como nutricionista? A primeira coisa que a gente tem que saber é que para você ser um nutricionista sem pressão, você tem que sair do básico, né? O que é o básico, Mariana? O básico é tudo aquilo que a gente aprendeu na época da faculdade, que a gente vê que, bom, não é o suficiente. Então, quando a gente começa, a gente tem aquele blocão lá embaixo das cadeiras básicas, né? Da nutrição, imuno, anatomia, fisiologia. Quem nunca sofreu, né, com essas matérias que realmente são mais difíceis no começo. E aí, depois que a gente passa delas, a gente começa a entrar nas cadeiras de dietoterapia, as cadeiras de atendimentos, né? Então a gente começa a aprender um pouquinho mais sobre como que é a vida do nutricionista, mas a gente tem várias outras coisas para aprender na faculdade aí, né, o AN e tudo. Então, quando a gente finalmente chega naquela chegada, naquele ponto final da formatura, do diploma, bom, não é bem um ponto final, né? E é isso que a gente sabe. A gente percebe que, bom, tá faltando alguma coisa. E se o seu objetivo é atender sem dieta, tá faltando bastante coisa, infelizmente. A primeira coisa que a gente tem que ter no atendimento sem dieta é o desenvolvimento de habilidades terapêuticas. O que isso quer dizer, Mariana, habilidades terapêuticas? Eu já não sei falar, eu já não faço aquela... toda a consulta que a gente aprende a fazer, né, na época da faculdade. Sim, gente, mas aquilo é uma consulta que ela é bem fechadinha, né? É aquela anamnese toda fechada e que você no final vai entregar uma dieta e pronto. A gente precisa ter habilidades de comunicação muito diferentes para você poder lidar com um paciente que às vezes fica 1 ano, 2 anos com você. E aí, é interessante que a gente pense que eu preciso ter empatia, eu preciso saber me comunicar, eu preciso saber ouvir e eu preciso saber quais são as perguntas que eu vou fazer. Que é, assim, a base, né, que é a entrevista motivacional, que é maravilhosa. E aí, eu também preciso trabalhar em 3 pilares, que são a relação com a comida daquele paciente, a relação com o corpo daquele paciente e a educação alimentar e nutricional sem dietas. E cada um desses assuntos, ele vai ter subassuntos, né? Não é simplesmente dizer, eu quero que esse paciente tenha uma relação ótima com a comida, só poder comer de tudo. Porque se fosse assim, o paciente nem precisava ir pra gente, né, gente? Então, é interessante que a gente olhe com muito carinho. Entenda que para poder trabalhar cada uma dessas coisas eu preciso de muito estudo. Então ali na educação alimentar sem dietas eu preciso entender tudo direitinho, de o que vai ser meu objetivo com aquele paciente, de como é que tudo aquilo vai estar montado. Eu preciso entender se ele precisa mais do trabalho na relação com o corpo, na relação com a comida. E numa boa anamnese a gente consegue, né, fazer isso. Então todas essas coisas dessa jornada são coisas que vocês têm que estudar, mas elas vão ajudar mesmo na hora de atender, porque essa é a prática que a gente quer, né? Atender. E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona o tal do raciocínio terapêutico. Para que vocês consigam organizar um atendimento que ele vá ali realmente cumprir os objetivos do paciente, você precisa de um raciocínio terapêutico. Por quê? Porque eu vou ver esse paciente muitas vezes, né? Depois da primeira sessão, eu vou ver ele quinzenalmente ou semanalmente, o que inclusive para nós nutricionistas é muito legal, né? Dá até uma estabilidade maior para os nossos vencimentos, porque enfim, né, precisamos pagar boletos. Mas a gente tem que ter coisas para trabalhar nessas consultas. Então, o que muitas mentorandas minhas acabam dizendo é, Mari, é muita consulta, o que eu faço? Então, é importante que a gente trabalhe nesse raciocínio terapêutico, porque ele vai vir em 3 pilares. Relação com a comida, educação alimentar e nutricional sem dietas e a relação com o corpo. Dentro desse raciocínio
cada uma dessas coisinhas você vai ter coisas, né? Cada uma dessas coisinhas você vai ter coisas. Você vai ter tópicos para serem trabalhados com os seus pacientes. Então, se ele é um paciente que eu preciso trabalhar os 3, eu vou trabalhar os 3, normalmente precisa, mas cada consulta ela vai se focar em uma coisa, eu não posso querer trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então, se eu cheguei em relação com a comida, eu vou trabalhar ali fome e saciedade, tipo de fome, vou trabalhar comida emocional com aquele paciente, vou trabalhar muito diário alimentar, então cada uma dessas coisas elas têm que ser muito bem exploradas. Se é educação nutricional naquele dia, eu vou fazer tudo bonitinho, mas de acordo com a patologia, às vezes, ou o objetivo do paciente. Fazer também um planejamento qualitativo, mas que não seja uma dieta, mais uma coisa para o paciente se prender. Então, como é que eu vou fazer isso? Né? A gente trabalha muito com os grupos de alimentos, energético, construtor e regulador. E mais uma coisinha também, que é a relação com o corpo, que não é uma coisinha, né, gente? A gente sabe que a relação com o corpo é bem difícil de trabalhar, inclusive, né, toda a questão de distorção de imagem, toda a questão de insatisfação corporal e ainda mais a questão do peso aí, né? Como é que eu consigo tratar isso sem ser gordofóbica? Então, vejam, é uma coisa bem complexa. Eu amo, né, trabalhar dessa forma. Para quem quiser, né, saber um pouco mais, claro, continuem acompanhando a página, marquem @nutricionista sem pressão se vocês estiverem assistindo essa aula. E não esqueçam, né, de dar uma olhadinha no link da bio, porque ele fala um pouquinho do protocolo Nutrição Sem Pressão, que é exatamente o curso que a gente tem, que vai ensinar tintim por tintim para vocês de como que é esse protocolo, de como é que as coisas elas são feitas na prática. E aí a gente vai ter aulas, né, tanto comigo, Mari, a Débora, que é a nossa psicóloga, e a Wilane, que é outra nutricionista que faz parte da nossa equipe Nutrição Sem Pressão. Então, podem dar uma olhadinha aí no link, eu garanto que vocês não vão se arrepender. E a gente espera aí até a próxima aula gratuita que vocês vão ter aqui no Nutricionista Sem Pressão.